nesse posto que ele foi abordado, quando ele estava tentando comprar gasolina para a moto dele, por 2 viaturas, uma da Força Tática e um Gol da PM. Perguntaram para ele o que ele estava fazendo na rua. E ele falou que ele não devia nada para ninguém. E mesmo assim eles abordaram, fizeram a abordagem de praxe, deram uns tapas neles e depois foram embora. Na subida do morro ele foi assassinado. Eu vi vários vestígios de sangue do meu filho aqui e vi várias perfurações nesse muro. Eu arranquei essa vegetação e eu vi as perfurações. A gente tem um filho que opera do dente e o dentista fala que ele se desmaiou 3 vezes para arrancar um dente, que ele depois no final, ele pediu desculpa pela situação dele desmaiar, porque ele não gostava de ver sangue. Imagine o que esse menino não sofreu de frente com os assassinos. Dados recentes divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, referentes a 2013, indicam que as polícias no Brasil mataram cerca de 11 mil pessoas. Ou seja, em 5 anos, a polícia brasileira matou o equivalente ao que a polícia americana matou em 30 anos, 11 mil pessoas. A gente apresenta os dados do Brasil, especialmente do Rio, em congressos internacionais, as pessoas acham que tem um erro lá, que tem um 0 a mais ou 2 zeros a mais. A Polícia do Rio chegou a matar mais de 1.300 pessoas por ano. O Murilo, ele era um estudante, pessoa de família, como os outros 2 que morreram também, porque foi uma chacina no estacionamento. Ana Paula Gonzaga dos Santos, 20 anos, morta no dia 15 de maio de 2006. Ela estava grávida de 9 meses, com cesárea marcada para o dia seguinte. Segundo disseram lá, porque ela foi testemunha eles estavam andando e foram testemunhas de uma execução. Estavam terminando o ensino médio, houve toque de recolher na escola, e deixaram a mochila em casa e foram para a esquina, na mesma rua da sua casa, e foram assassinados pelo grupo de extermínio. Edson Rogério dos Santos, 29 anos, ele foi morto no dia 15 de maio de 2006, quando houve o toque de recolher por parte da polícia militar. Ele estava com olerite no bolso, entende? Trabalhador, não é? Um rapaz que tinha entrado para trabalhar na prefeitura de Santos como gari, simples. Dos 56 mil mortos que temos no Brasil, mais de 50% são jovens entre 15 e 29 anos. Entre esses jovens, ou seja, nós estamos falando de cerca de 30 mil jovens, né? Entre esses jovens, 77% são negros. Nós estamos falando de um perfil de pessoas que está sendo considerado pela sociedade como matáveis, né? São pessoas que estão vivendo sob regime de exceção. Aqui, a maior parte dos tiros na cabeça são na nuca e na testa. Na cabeça se atira muito mais do que nos membros inferiores. Essa pesquisa é do Conselho Regional de Medicina. Isso se tratando dos crimes de maio de 2006, né? Mesmo modus operandi, capuz, carro preto, moto, quem atira geralmente é o passageiro. Naquela noite morreram 119 pessoas, jovens que estavam na rua, principalmente na periferia. E a gente tem mais de 30 desaparecidos que não tá nessa contagem, né? Ninguém saiu. O Estadão e a Folha trouxeram a mesma foto na capa no dia seguinte. 8 horas na Avenida Paulista, nenhuma pessoa lá. Como é que se soube desse toque de recolher, desse boca a boca? Junto com a Justiça Global e a Universidade de Harvard, viemos e fizemos um novo panorama e deu mais de 600 jovens assassinados no espaço de uma semana, de 12 a 19 de maio de 2006. Todo dia na imprensa tinha assim: polícia mata mais 90 suspeitos, polícia mata mais 70 suspeitos. Ora, suspeita para matar. Eles falavam crime do PCC, crime organizado e tudo. Eu não sei, até hoje não está provado, os inquéritos foram arquivados. Aliás, muitos PMs também foram mortos. Entende que tem que ser defendidos.
Por que eles foram mortos? Nesse caso, de novo, né, somente recentemente um policial foi indiciado, quase 10 anos depois, 8 anos depois, em relação a 4 dessas mortes. Veja, estamos falando de casos que envolvem um patamar altíssimo de morte. Eu me deparei com um exame cadavérico dizendo que havia um projeto alojado na espinha cervical dele, ao qual eles não conseguiram recuperar, porque os instrumentos do ML quebraram. E vários outros absurdos num pedido de um arquivamento. O Ministério Público pede um arquivamento de um inquérito com um projétil, que é uma parte principal de uma investigação de uma execução sumária. Por que essas pessoas foram mortas e por que esses crimes estão arquivados? Ninguém compreende. No dia 31 de março de 2005, um grupo de policiais, segundo a investigação, 5 policiais, passaram a tarde reunidos aqui, bebendo, e decidiram fazer um ato, né, de repúdio às mudanças que estavam ocorrendo dentro da Polícia Militar na Baixada Fluminense. No caso, fizeram uma matança com a tentativa de derrubar comandante de batalhão, comandante do CPA, secretário de Segurança. Rafael era um estudante, praticava esporte, era um atleta, ele era capoeirista. Ele foi com um amigo comprar uma peça de bicicleta e na volta, quando ele estava descendo aqui a Dutra, foi quando ele foi parado e foi executado, ele e o amigo, pelos policiais. 10 anos se passaram e eu me sinto impotente hoje. Indiciados 11, 4 foram condenados só. Eles foram julgados dizendo que nunca tinha matado ninguém. É uma situação que permanece impune, 29 pessoas, são sempre números muito altos, que levam ao final a dados de homicídio no Brasil absolutamente escandalosos, né? E na sua opinião, por que isso acontece? Talvez a primeira razão que precisa ser apontada é a impunidade, né? Claramente, nós vivemos situações no Brasil em que a polícia quase recebe uma sinalização de que tem licença para matar. Depois do enterro, o rapaz veio a gente, falou assim, que quem matou seu irmão foi o filho dessa moça, dona do bar. O Felipe é marido da minha prima. Antes da chacina, a gente ia para rodeio junto, e se ele não fosse condenado, imagina. Se a gente não tivesse uma condenação, ia ter que conviver com eles. Eu falo assim, gente, ia ter que conviver com esses caras, ainda olhar para a cara dele me cumprimentando. Se fosse só meu irmão, eu não teria essa força para buscar uma condenação. Teria. Se fosse só meu irmão, não teria, porque eles eram um grupo de extermínio que matava 2, 3, 4 numa noite só. Precisou acontecer 29 numa noite para me ver essa justiça. Se meu filho, por um acaso, fosse um ex-presidiário, tivesse tido passagem pela polícia ou não, isso não daria o direito a eles de virem e tirarem a vida do meu filho, como não dá direito a eles de entrar dentro de uma comunidade e sair atirando e matando. Menos de 8% dos homicídios no Brasil viram inquérito policial, são levados a julgamento. Em 2014, pegamos um banner do policial chamado Leidson Acaso, um tenente jovem, era um morador da Baixada Fluminense, foi assassinado no Complexo do Alemão. Colocamos a caminhada da chacina da Baixada, foi perpetrada por policiais. É maneira de dizer que essa guerra não tem lado. Entendeu? Essa guerra, quem perde é a população como um todo. Então, desconstruir esse muro, né, é o principal papel da gente, senão a gente vai ficar fazendo N caminhadas. Parando mesmo. O pessoal aqui do apoio aqui, do POG aqui, fazendo contato. Quando que a polícia é vítima? Caramba, essa pergunta agora foi difícil. Estava aqui no setor. Eu fiquei me perguntando por muito tempo o porquê da não aceitação da gente, né? O porquê aceitar um tráfico, o porquê aceitar uma facção criminosa que a todo momento está disparando arma de fogo, com crianças ali.
E a gente chegou para acabar com isso e eles ainda ficam do lado daqueles que podem um dia acabar com a família deles ali, com tiro, enfim, com drogas. Foi difícil conseguir entender, mas cheguei a uma conclusão. Aqui da O preconceito das pessoas que moram no asfalto, é assim que a gíria que eles usam, é muito grande com aqueles que moram lá em cima. A criança, ela vai para uma escola, então chega num aniversário, por exemplo, dessa criança, o pai daquele que mora no asfalto fala, não vai chamar o Joãozinho não, aquele favelado. Chega em casa, ela pergunta pro pai que mora no morro, que já sofreu a mesma coisa, pai, por que eu sou favelado? Por que eu não posso ir na festa do Pedrinho? Meu filho, não se mistura com esses playboy não. Caramba, eu sou igual, só porque eu moro no morro. Só que vai ter um momento que ela vai desistir dessa luta. E infelizmente vai ter alguém que vai abraçar ela. Que vai ser aquele que passou pelo mesmo processo, mas que hoje está com um fuzil na mão, vendendo droga. Vai, Abrão, vai no rua. Fala, pô, é nós, parceiro. Esquece os playboy lá de baixo, pô. Nós que tá. Aí chega o policial e vai pro morro. Você acha que essa criança vai estar do lado de quem? Olivares. Muita gente acha que o responsável pela violência é o tráfico, né? Só que tem tráfico em Copenhague, tem tráfico em Toronto, tem tráfico em qualquer lugar. O problema não é o tráfico em si. As drogas são consumidas na grande maioria dos países do mundo. Em muitas sociedades que são extremamente pacíficas. O problema é a forma como esse tráfico se estruturou, através da violência, e a forma como a polícia e o Estado combatem esse tráfico. Então a prioridade não é o tráfico, a prioridade tem que ser a redução da violência. Não é problema da polícia. É problema de quem? Dele? É ele que vai lá subir o morro? Ele tem noção que se deixarem eles soltos, ele mesmo vai poder pagar com a vida amanhã? Eles vão entender que não tem ninguém para fazer nada e vão aumentar o número de armamento, vão descer as ruas. Você vê nas UPPs ainda os policiais correndo atrás de um menino com uma mochila lá que eles acham que pode ter um pouquinho de maconha. Eles não fazem isso no Leblon, eles fazem isso na favela. Por quê? Porque lá não precisa da polícia de combate, lá precisa de outra polícia que está lá, que é a polícia civil, investigativa, judiciária, para investigar o playboy lá que nem arma tem, nem nunca pegou na arma, e que vende balas de êxtase. O traficante aqui no Rio de Janeiro, ele anda com arma. É AK-47, p***. É M16, é Madsen. São armas pesadas que nem a polícia tem. Como é que se combate um cara que está com uma arma dessa na mão? Quando você num conflito, uma troca de tiros e morre alguém, aí é feito o que se chama de auto de resistência, né? Ah, o policial tem 50 autos de resistência. Normalmente isso é tido como uma coisa ruim para o policial, mas às vezes o policial trabalha num local extremamente perigoso que ele está trocando tiro quase todo dia, então... Infelizmente eles executam e depois dizem que houve um auto de resistência. A gente é elemento de execução do Estado. A gente responde de que forma? Prendendo e dando tiro. Só esse ano passado, minha ficha de consumo estava com 300 disparos de arma de fogo. Mais de 300 disparos de arma de fogo. Quantas mortes? Autos de resistência? 2. Em serviço, 2. E fora do serviço? Eu prefiro não comentar. Nós não podemos esquecer que tem muita gente na comunidade, infelizmente, que vive do tráfico de drogas. É a mãe que tem o filho envolvido com o tráfico de drogas e esse filho sustenta a casa. É ela que vende quentinha para o traficante. Se você pergunta nas comunidades se o tráfico é o grande problema de segurança, vão dizer que não. O grande problema de segurança é, não posso deixar minha porta aberta porque entra alguém, eu não me sinto seguro em determinados locais, mas não se as pessoas estão fumando maconha ou não. Isso não é a prioridade praticamente de ninguém em termos de segurança. Só colocaram nas comunidades carentes os jovens policiais, os inexperientes, os saídos do Cefap. Qual era a desculpa? Não vamos colocar os antigos porque os antigos têm vício. Quais eram os vícios?
corrupção e violência. O que se ouve mais falar em UPP é violência e corrupção. Já fui parar na psiquiatria 2 vezes. Nem é no motivo de serviço. Foi o motivo de estar perdendo muitos amigos um atrás do outro. Infelizmente, ainda me deixaram em serviço. Aí você imagina um policial desse em serviço, com um fuzil na mão, passando por vários estresses. Eu melhorei por conta própria. Igual a mim, com certeza tem mais de 500 aí, 1000 policiais aí que estão prestando um mau serviço à população por não terem sido assistidos por um psiquiatra. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 5.000 policiais no Rio e as pesquisas mostram que o policial estressado tende a usar mais a força. Um policial que sofreu violência na infância usa mais força. Um policial que acredita que a sua função é a guerra contra o crime usa mais força. É difícil a gente ter um companheiro do lado ali, de guerra, de luta ali, sempre com a gente e ter que levantar ele do chão já morto. A polícia tem que perguntar para a comunidade qual é a sua prioridade em termos de segurança. Quando há diálogos nas UPPs hoje, quando há essas reuniões, etc., se fala de tudo menos de segurança. Quer que eu combata o crime como? Dialogando. A gente tem que responder eles da mesma forma. Nem da mesma forma, a gente tem que responder eles de uma forma maior, mais alto que eles, pô. Tá f*** deles, hein? Sai da janela aí, ó. Sai da janela. Sai da janela, p***. Em 2014 foram mais de 20 colegas aí. Acho que nenhuma profissão se enterra tanto amigo assim como a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aí é difícil a gente pensar em prender quem fez aquilo com um amigo nosso, né? Que a gente conhece a família dele, conhece os filhos. A vingança é totalmente errado e é um pensamento totalmente desequilibrado, né? É bom deixar isso bem claro. Mas o momento, aquele momento ali, de dor ali, é difícil a gente pensar em fazer o serviço correto. A gente quer ver, olhar para a cara de quem fez aquilo com o nosso amigo. Enfrentar. Da mesma forma que ele fez com o nosso amigo. É muito fácil me ouvirem agora e falar, porra, ali, é assassino. Vem aqui e fica no meu lugar.